Bem-vindos! Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente para vocês, tá? Vou mostrar todo esse contexto do Bitcoin, por que que ele ainda tem um espaço para subir muito grande e o porquê que as altcoins ainda não entraram em altcoin season, tá? Vou mostrar justamente esse ponto. O segredo que a gente tem que revelar aqui é justamente aonde a altcoin season vai começar e aonde ela termina. E a gente tem inúmeros indicadores e gráficos aqui que mostram justamente que a gente ainda tem uma potencial expansão do Bitcoin muito grande. Isso aí vai, claro, pressionar todas as altcoins, inclusive o Ethereum, e mostra pra gente aí que nem começou. O que subiu até agora foi mero bônus, vamos dizer assim, tá? E que a gente está muito longe ainda de todo o potencial do mercado de altcoins. Por enquanto, quem está realmente fazendo dinheiro e aproveitando a alta é quem comprou Bitcoin e, claro, essas outras meme coins, esses outros projetos aleatórios que saem explodindo, tá? Mas o mercado de cripto como um todo ainda não começou a se mexer e eu vou mostrar para vocês aí aonde é o ponto. Então, fiquem até o final que vocês vão entender muito bem todo esse contexto. E claro, já não esqueça aí de se inscrever, ativar a notificação, deixar um like. E a gente tem muito conteúdo aqui, várias análises para vocês ficarem prontos para justamente quando o mercado inverter, tá? Primeiro vamos começar aqui com o índice de medo e ganância. A gente consegue ver aqui que a gente já se encontra em ganância extrema. Claro, a gente rompeu um topo histórico, então isso aí é natural do mercado. A gente está em 84, mas ainda a gente não chegou aqui no pico que a gente teve lá no nosso topo duplo do mercado no dia 11 do 3, quando a gente deu aquela pequena rompida no topo histórico e depois entrou nessa grande consolidação. Então a gente ainda tem um espaço aqui para dar uma subida. Claro, aí sim depois a gente começaria a falar em correção do Bitcoin e início da altcoin season, tá? Então primeiro, pelo primeiro indicador, a gente ainda tem algum espaço para subir um pouco mais. Se a gente for ver aqui o índice de altcoins, da altcoin season, a gente está totalmente voltado aí para Bitcoin season, a gente está em 35 de 100. Aqui a gente vê que o market cap das altcoins subiram, mas a gente ainda está aqui muito abaixo. Tanto que a gente vê que a maioria das altcoins que subiram realmente expressivamente foram essas meme coins, essas moedas aleatórias, que é muito varejo, né? E não tem muito atuação de players profissionais. Que os profissionais eles pegam realmente projetos com qualidade, que vão virar realmente alguma coisa, que vai dar uma notícia, realmente insights e projetos que realmente tenham conteúdo, né? Então esses projetos ainda não andaram, e então a gente vê que ainda tem muito espaço, tá? Então a gente está no índice aqui do CoinMarketCap 35 de 100 a recém. Então tem muito espaço aí pela frente para começar a altcoin season. E agora, por último, também aqui na parte dos indicadores, a gente tem a dominância do Bitcoin, que a gente vai ver no gráfico também, mas ela está subindo disparado e a gente está vendo aqui a dominância do Ethereum caindo e, claro, das outras altcoins praticamente andando de lado com uma leve queda. E se a gente for olhar historicamente o que tem acontecido quando a altcoin season começa, o fenômeno é justamente o inverso, né? Essa boca que está se abrindo, como se abriu aqui no ano de 2020, ó, e depois quando a altcoin season começa, ele se fecha. Então aí a gente praticamente entrelaça aí a dominância do Bitcoin com o Ethereum e por consequência também as altcoins dão uma boa subida. Então, por enquanto, a gente ainda está no evento inverso, que é a abertura desse distanciamento entre a dominância do Bitcoin e a dominância do Ethereum e das altcoins. Então, mais um sinal que a gente nem começou nas altas das altcoins aí de todas as criptomoedas, tá cheio de projeto promissor que ainda dá tempo de comprar, que mal subiram ainda, tá? E também dá para ver o tamanho do potencial de alta que a gente tem em todo o mercado. Olhando agora o Bitcoin primeiro, tá? Vamos analisar o gráfico do Bitcoin. A gente está aqui numa estrutura claramente de alta. A gente, inclusive, aqui, ó, tava fazendo um triângulo que já foi rompido aqui. Então, a gente vai seguir subindo. Provavelmente a gente deva bater nos próximos dias, próximas semanas, o tão esperado 100 mil dólares. Aqui pode ser que a gente comece a ver algum sinal de cansaço,
ou de repente até mesmo o mercado pode ultrapassar esses 100 mil dólares e aí começar alguma correção para dar espaço para as altcoins subirem. Então a gente ainda tem um espaço muito grande de alta aqui. O Bitcoin sequer marcou a possibilidade de um topo. E enquanto o Bitcoin não fizer topo, a liquidez vai toda pro Bitcoin. Tá? Não vai ter muito movimento profissional nas altcoins, porque só depois que ele encontrar seu topo que historicamente acontece o verdadeiro movimento das altcoins. Tá? Então, por enquanto, tendência claríssima de alta aí do Bitcoin. Se a gente for olhar aqui o total do market cap das altcoins, excluindo BTC e Ethereum, a gente vê que a gente rompeu aqui uma belíssima estrutura, ó. Então a gente teve um mastro, bandeira, depois de uma grande acumulação aqui, e agora a gente está pronto para romper esse market cap aqui, ó, topo anterior já rompido também, estourar esse market cap aqui das altcoins menos o Ethereum, né? E podendo chegar aí no primeiro alvo mais moderado até 1,27 trilhões. E no nosso último alvo, podendo chegar até mesmo aqui, eu levaria aqui a 3,6 a 4 tri de dólares aí o mercado das altcoins. Isso aqui nos dá um potencial de alta aí de 60% até 400% de alta. Então imagine aí que a gente tem um potencial enorme, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu peguei duas marcações, ó, do rompimento do topo histórico até o topo, a gente teve essa amplitude, e se a gente for botar aqui, ó, acima desse topo histórico, nos joga lá nos 3,14 tri. Se a gente projetar todo esse movimento aqui, ó, que vem lá de baixo, quando começou o mercado até o topo e jogar aqui para baixo, ó, a gente vai chegar até 10 tri. Esse eu prefiro um pouquinho de cautela por enquanto, tá? Vamos deixar esse aqui por enquanto para lá. Eu trabalharei com o mercado de altcoins em 1,4 tri até 4 trilhões. Então imagina o crescimento que a gente não vai ter, o quanto não vai ter de projeto estourando e explodindo. A grande questão e a mais importante é quando isso vai acontecer, e a dominância do Bitcoin tem a resposta para a gente justamente desse cenário. Então eu vou passar aqui agora para a dominância do Bitcoin e a gente vai ver aqui, ó, o porquê que as altcoins ainda não começaram a subir. Tá? Tudo que subiu agora considerem bônus e, claro, meme coins, que essas porcarias aí sobem toda hora. Então, se a gente pegar aqui o gráfico da dominância do Bitcoin no semanal, a gente vai ver que, historicamente, né, depois que realmente o mercado de altcoins se consolidou, o ponto mais importante está aqui, ó, na casa dos 70% de dominância. Percebam que todas as vezes que a gente atingiu essa região, que realmente, de fato, a gente começou a altcoin season. A gente precisa lembrar, né, que o mercado precisa primeiro crescer o Bitcoin, aumentar sua dominância, e aí sim, depois disso, é que a gente começa a altcoin season. E a gente ainda teve uma forte região de acumulação aqui embaixo, ó, entre 40% e 50% de dominância, que a gente rompeu aqui nessa, mais ou menos em agosto do ano passado, e a gente construiu aqui, ó, uma belíssima estrutura de alta. A gente está respeitando essa reta. A gente teve aqui na semana do dia 11 de novembro um candle muito importante. Olha o tamanho desse volume aqui, mostrando que tem um volume pesado entrando no Bitcoin. Isso aí, se a gente fechar essa semana acima dos 62% de dominância, isso aí vai nos jogar lá para cima e a gente vai continuar vendo o Bitcoin disparando, subindo, consolidando a liderança, e as altcoins ainda vão continuar parada. Claro que elas vão dar uma subida para dar uma equilibrada, mas sem aquela disparada que é acostumado, que a gente está acostumado justamente no mercado de cripto. Só depois que a gente conseguir romper essa estrutura de alta ou voltar para baixo dos 58%, que a gente vai ter talvez o início da altcoin season. Mas perceba que o mercado precisa aumentar a dominância do BTC para justamente dar espaço para as altcoins subirem. Isso aí acontece de dois jeitos: ou o Bitcoin sobe sozinho, e aí a gente vê essa dominância subir, ou o Bitcoin cai e as altcoins caem mais.
pelo contexto atual, o mais provável é que a gente vai ver o Bitcoin subindo sozinho, com as altcoins fazendo movimentos aleatórios, uma ou outra subindo, mas no geral andando de lado, e quando a gente atingir a casa dos 75 a 80% de dominância, que a gente vai ver alguma coisa acontecer. E como a gente vê que historicamente, quando acontece, é numa paulada só, tá? O mercado de altcoins, ele não brinca em serviço, a gente não vê uma queda devagarzinho, assim, bem aos poucos, como a gente vê a dominância subindo. Então, a hora que vier, ela vem forte. Então, a gente vai ter que esperar essas indicações. Por enquanto, só abaixo dos 58% de dominância, a gente pode ter uma perspectiva da altcoin season começar agora, mas no geral, tudo indica a continuidade da dominância subindo, pelo menos até os 70%, mas com possibilidade de a gente ver até 80% de dominância do Bitcoin. Então a gente pode imaginar o Bitcoin aí ultrapassando 100 mil dólares, indo um pouquinho mais além para depois começar sua correção. Beleza, pessoal? Então tem muita oportunidade aí nas altcoins ainda, fiquem espertos, mas aparentemente não vai ser ainda agora que a gente vai ver isso acontecer. Então a gente pode passar todo o mês de dezembro ainda com o Bitcoin subindo sozinho. Beleza? Não esqueça aí de se inscrever no canal, ativar a notificação e também olhar os outros vídeos que vai aparecer em cima para vocês, beleza? Valeu!